De 1922 a 1991, a União Soviética governou sobre uma vasta extensão do mundo ocidental e se tornou incomparável na arte de projetar objetos massivos e pouco convencionais. Na primeira parte dessa série, nós vimos os seus tanques a laser, monstros marinhos mecânicos e até suas fortalezas voadoras. Mas aquilo foi apenas a ponta desse iceberg vermelho, de tanques de guerra flutuantes e submarinos voadores, até o estranho helicóptero triangular. Então apertem os cintos, camaradas, porque nós estamos prestes a embarcar em um passeio pelas máquinas soviéticas malucas que você não vai acreditar que existem. Dá vai. Hover Tank. Em 1959, o engenheiro britânico chamado Christopher Cockerell viajou de Dover até Calais, em seu hovercraft, levando muitos a acreditarem que ele havia desenvolvido a tecnologia do hovercraft por conta própria. Mas a verdade é que o conceito de hovercraft foi criado na União Soviética, lá em 1935, pelo engenheiro Vladimir Levkov. Depois de experimentos, a tecnologia de colchões de ar provou ser eficiente no deslocamento sobre terrenos difíceis, como pântanos e manguezais, e Levkov percebeu o potencial dessa invenção. Então, em 1937, um protótipo do L-5 foi criado. O lança-torpedos foi confeccionado inteiramente de metal, com o seu casco de liga de alumínio, uma cabine de vidro, uma torre de metralhadora e grandes barbatanas na cauda. Empolgado com o sucesso desse protótipo, Levkov decidiu levar o seu experimento ao próximo nível. Mais do que um veículo de assalto comum, ele propôs a ideia de criar um hover tank totalmente funcional. Um protótipo na escala de 1:4 foi fabricado, e mesmo sendo pequeno, sua aparência era bem assustadora. Suas especificações mostravam que a versão final teria 10 metros de comprimento, poderia flutuar até 25 centímetros e contava com uma torre capaz de abrigar uma metralhadora. 2 motores M25 iriam fornecer 1.450 HP de potência e, pesando pouco mais de 9 toneladas, seria capaz de atingir velocidades de até 120 km por hora, levando em conta que tanques modernos só conseguem se mover a uma velocidade limite entre 72 a 80 km por hora. O Hover Tank realmente quebrou barreiras, mas enquanto a velocidade o fazia ser um veículo eficiente em praticamente todos os terrenos, ele tinha um contra de peso para se manter flutuando. O peso do Hover Tank tinha que ser reduzido, então seu casco tinha apenas 1,2 cm de espessura, e isso o tornava um alvo fácil para artilharia anti-tanque. Por conta disso, infelizmente nunca foi feito um protótipo funcional. Entretanto, em 1960, a pesquisa original serviu de inspiração para o desenvolvimento do Object 760. O novo protótipo era tudo que o Hover Tank original sonhou em ser, só que melhor. Ao invés de metralhadoras, ele tinha como artilharia um canhão 2A28 de 73 mm. E conseguia flutuar em uma altura suficiente para evitar as minas anti-tanque, fazendo dele o veículo perfeito para missões de reconhecimento. No entanto, a União Soviética caiu em 1991, antes que o Object 760 pudesse ser produzido. Cara, eles podiam usar os colchões de ar para amortecer a queda. Tanque de Mendeleev. O design de tanques evoluiu muito através dos anos, e nada deixa isso mais evidente do que dar uma olhada nessas antigas caixas de sapato, tanques, da Rússia. Em 1911, pouco mais de uma década antes da União Soviética ser instaurada, o tanque Mendeleev-Rybinsk foi projetado. Dá pra ver porque eu confundi com uma caixa de sapato, não é mesmo? Mesmo sendo uma caixinha de sapato de 13 metros de comprimento e 10 metros de largura. O veículo retangular com um casco de 100 mm de espessura foi desenhado para comportar 8 tripulantes, que operavam um canhão Canet de 120 mm montado na frente da unidade, além de uma torre de metralhadora no topo. O Canet podia se mover tanto para os lados quanto para cima e para baixo, e continha um sistema especial para absorver o coice no lugar de sua estrutura fixa original, que era bem sofisticado na época. Mas na verdade, a parte mais sofisticada do projeto era o sistema de propulsão. Além de usar uma esteira contínua, ele contava com um conjunto de suspensão por pistões pneumáticos, que permitia que cada roda fosse suspensa ou rebaixada individualmente, de acordo com o tipo de terreno. Isso quer dizer que o tanque inteiro podia literalmente deitar no chão se necessário, se transformando numa fortaleza móvel. Ah, mas isso não é tudo. Ele também podia ser combinado a um dispositivo que permitia que a máquina inteira se movesse sobre os trilhos do trem. Então, poderia se mover de forma autônoma ou ser guinchado por um trem. Então quer dizer que para uma caixa de sapato de metal com uma arma amarrada na frente, isso é realmente impressionante. Menos quando você olha o peso do veículo, que chegava a incríveis 173 toneladas. Se você levar em conta que os tanques modernos pesam mais ou menos 60 toneladas, esse mamute era quase 3 vezes mais pesado, super lento e difícil de manobrar. Por conta disso, o projeto nunca foi levado adiante. Os inventores nunca conseguiram levantar fundos de investidores do governo, fazendo com que esse projeto nunca saísse do papel. Bom, se você quiser fazer um protótipo menor e bem menos pesado, eu sugiro uma caixa de sapatos, um canudinho de papel e um pouco de supercola. T-42. Em 1951, os Estados Unidos produziram um protótipo de tanque chamado T-42, pesando 36 toneladas. Esse tanque de porte médio foi feito para ser uma versão bem mais armada do popular tanque M46, Patton. Mas por coincidência, o T-42 compartilhava o seu nome com um tanque soviético, criado em 1930.
Mas esse bad boy era qualquer coisa menos mediano. Dá só uma olhada no esquema do que teria sido essa monstruosa máquina de 112 toneladas, o tanque T-42 Super Heavy. O tanque era tão pesado que estima-se que o comprimento era de aproximadamente 18 metros, enquanto sua largura estimada era de 3,60 metros, além de ter mais do que o dobro do tamanho e do peso de um tanque padrão da época. A característica mais marcante desse mamute era o incrível número de torres de artilharia montadas no veículo. Diversos esquemas de armamentos mostram projetos com 3 torres, outros com até 5, e a maioria tinha um canhão 1910-1930 de 107 mm como arma principal. As torres menores abrigavam armamento antitanque de 45 mm e até 5 metralhadoras DTM, enquanto o casco do veículo tinha uma espessura de 89 mm na parte frontal. Esse trambolho era praticamente uma fortaleza ambulante, movida a múltiplos motores a diesel, montados de forma a entregar uma potência de quase 2.000 cavalos. Considerando que a maioria dos tanques modernos emprega entre 1.200 e 1.500 cavalos. Isso é incrível, ainda mais para um tanque que foi feito há quase 100 anos. Mas o problema é que tudo isso não foi o suficiente para fazer o tanque ser prático. A estimativa era que esses motores pudessem fazer o tanque se mover a mais ou menos 27 km por hora, mas essa era uma precisão otimista, com uma velocidade mais plausível ao redor de uns 19 km por hora, em uma situação favorável. Então, mesmo tendo esse armamento pesado, ele deixou muito a desejar no aspecto mobilidade, que era uma qualidade muito importante para os tanques da Segunda Guerra Mundial. Sério, imagina só esse trambolho tentando atravessar uma ponte. Levando em conta o quão caro e complicado seria construir um desses, esse mamute gigantesco nunca saiu do protótipo. Agora, falando sério, o T-42 soviético faria o homônimo americano parecer um carrinho de brinquedo. MAS 2000. Enquanto os designs soviéticos mais malucos foram pensados com propósitos militares, pelo menos um deles foi criado para uma aplicação um pouco mais comercial, o MAS 2000. Ok, peraí, eu já não falei de um caminhão MAS na primeira parte da série? Lembra do caminhãozinho de 30 metros de comprimento e uma tração de 24 por 24? Aquele não era o único veículo que a Minsky Automobilny Zavod, ou MAZ, estava produzindo durante o regime soviético. Em 1985, a empresa começou a desenvolver o MAZ 2000, também conhecido como Perestroika, um caminhão-reboque semi-articulado, que causou um grande rebuliço quando apareceu no Paris Motor Show, de 1988. Diferente de qualquer outro caminhão da época, o MAZ 2000 era construído com um design modular. Isso significa que o motor, a caixa de câmbio e mesmo seus eixos eram construídos em unidades acopláveis, que poderiam ser trocadas e reconfiguradas para melhor se adaptar ao serviço que ele precisava fazer. A carroceria do caminhão era feita de fibra de vidro, e graças ao design que reduzia a resistência do ar, o veículo atingia uma velocidade máxima de quase 130 km por hora. Depois do sucesso no Paris Motor Show, o MAZ 2000 estava destinado a fazer uma revolução no design de caminhões pelo mundo afora. Só que apenas 3 anos depois, em 1991, a União Soviética caiu. Os investimentos rapidamente secaram, e a MAZ simplesmente não conseguiu juntar dinheiro suficiente para produzir o caminhão. Os 2 protótipos construídos para o Paris Motor Show foram guardados e permanecem até hoje em Minsk, Bielorrússia. Na minha humilde opinião, eu acho que o design desse caminhão era maravilhoso. 1000 V-12. Quando o assunto é a história dos helicópteros, a União Soviética com certeza era a rainha indiscutível dos céus. Nos anos 60 e 70, maior queria dizer melhor. Por exemplo, o Mi-26 é o maior helicóptero já construído em escala do mundo, com uma capacidade de carga de mais de 25 mil quilos. Já o Mi-10 é detentor de diversos recordes mundiais de maior carga transportada em altitude, mas nenhum desses monstrões se compara ao Mil V-12, porque esse é literalmente o maior helicóptero já construído. Bem literalmente, com uma fuselagem de 37 metros de comprimento e uma envergadura de asa de 67 metros entre as pontas de seus 2 rotores, esse monstro pesava mais de 76 toneladas. Isso se estivesse vazio. Apesar do seu imenso peso, o rotor duplo, movido por 2 rotores turbo-eixo Soloviev D25F, lhe dava uma velocidade limite de 257 km por hora e autonomia para percorrer quase 500 km. Ele foi feito para ser o helicóptero de cargas mais pesadas do mundo, sendo capaz de transportar mísseis balísticos intercontinentais para serem escondidos em regiões remotas. Mas o V-12 tinha muitas limitações. Para começar, era necessário uma equipe de 6 homens para fazer a máquina voar e um cockpit com 2 andares para operá-lo. A equipe era constituída pelo piloto, copiloto, engenheiro de voo e o engenheiro eletricista no cockpit inferior, enquanto o navegador e o rádio-operador ficavam no cockpit superior, de onde a visibilidade era melhor. Embora a produção tenha sido autorizada em 1962, foram necessários 6 anos de testes para aperfeiçoar o rotor duplo. E quando finalmente ficaram prontos, já não tinham mais uma aplicação prática. Os recém-lançados satélites norte-americanos conseguiram encontrar os locais de armazenamento dos mísseis do espaço, o que deixou a tática de esconder os mísseis em lugares remotos meio inútil. Ainda assim, esse helicóptero com o tamanho de um avião nunca foi produzido, e apenas 2 protótipos foram feitos. Parece que essa ideia não decolou. Mi-32.
enquanto o projeto de um helicóptero com 2 rotores principais era uma inovação muito avançada para os anos 60, a ideia de ter 3 rotores principais é, até hoje, considerada puramente loucura. Só que essa ideia quase virou realidade, quando a União Soviética apresentou o design conceitual do Mil-Mi-32 no ano de 1982. É isso mesmo, esse é um triângulo isósceles com um rotor montado em cada um dos vértices. Ao que parece, esse helicóptero de aparência insana foi desenhado para propósitos militares, sendo uma espécie de transporte para cargas super pesadas, uma espécie de grua aérea. A carga, pesando até 60 toneladas, seria transportada por correias, presas a cada uma das 3 aeronaves, que eram interconectadas por 3 vigas. As suas vigas conectadas ao cockpit mediriam 40 metros de comprimento, enquanto que a terceira viga teria 36 metros de comprimento, cada uma com espaço suficiente para guardar tanques de combustível e equipamentos. Os rotores foram projetados para serem alimentados por 2 motores turbo-eixo D136, cada um. Juntos, os 6 motores trabalhando simultaneamente entregariam ao Mi-32 a potência de 60 mil cavalos, dando à aeronave uma autonomia de 1.200 km e uma velocidade máxima de 225 km por hora. Para uma máquina que foi criada por uma criança no Minecraft, não é nada mal. O projeto foi enviado ao Conselho de Ministros Soviéticos e ao Comitê Central para aprovação, mas apesar das avaliações, uma aprovação oficial nunca foi dada. Lamentavelmente, o Mi-32 nunca chegou sequer à fase de prototipagem e acabou sendo apenas mais um no arquivo de conceitos mecânicos malucos dos soviéticos. Eu sei que ninguém perguntou. Se o Mi-32 fosse meu, eu chamaria ele de Triangulocóptero. VVP-6. Ok, um helicóptero com 3 rotores era realmente uma ideia maluca, mas com certeza ninguém seria louco o suficiente para projetar uma aeronave com mais motores ainda. Ou será que seria? É claro que seria. O projeto começou no escritório Yakovlev, no meio dos anos 60, quando o projeto GDP-6 propôs a construção de um helicóptero multirotores, projetado para o transporte de cargas especiais. O resultado? O VVP-6, uma fuselagem de 49 metros de comprimento por 6 de largura, aproximadamente as mesmas dimensões de um Boeing 777 com 6 rotores acoplados. Esses rotores seriam movidos por 24 motores turbofan, com 12 de cada lado, e 4 motores alimentando os 6 contrarrotores. Esses rotores seriam capazes de regirar de maneira independente, para estabilizar a aeronave, ou para manobrá-la no ar, teoricamente tornando uma cauda desnecessária. Mesmo assim, o formato alongado e desenho nada aerodinâmico fariam o helicóptero voar bem como um tijolo. Todo o torque gerado pelos motores permitiria que ele carregasse algo ao redor de 50 toneladas de carga, perfeito para acomodar 6 mísseis nucleares terra-ar, que ficavam confortavelmente abrigados junto com os aparelhos construídos para lançá-los do próprio veículo, mesmo durante o voo. No entanto, mísseis não eram as únicas coisas que ele podia transportar. A plataforma acoplada podia ser trocada, permitindo o transporte de tropas, suprimentos e até outras aeronaves, dependendo da necessidade. Em outras palavras, essa coisa poderia ser um aeroporta-aviões, igualzinho no filme da Marvel. Infelizmente, esse projeto soviético de Nick Fury teve o mesmo final que o Mi-32 e o Mi-12, já que o destino tinha outros planos para essa aeronave magnífica, e esconder mísseis já não era tão necessário. Então é triste dizer isso, mas o VVP-6 nunca saiu do papel. Bom, pelo menos até mais tarde, quando parou no filme dos Vingadores. Antonov AN-14SH. Você deve se lembrar que na primeira parte dessa série, nós vimos o M15 Belphegor, que foi criado para substituir o velho, porém confiável, biplano AN-2. Enquanto o projeto Belphegor falhou em decolar por diversos motivos, ele não era a única opção para substituir o AN-2. Eu lhe apresento o AN-14, o avião utilitário movido a 2 motores, produzido em 1966. Ele foi feito para ser simples de construir, conservar e voar. O único problema era que o AN-2 era bom demais para esse serviço, vendendo mais de 18 mil unidades na época, com alguns sendo usados ainda hoje. Mas ele estava obsoleto, e os soviéticos estavam determinados a elevar o nível. Então eles deram uma turbinada no AN-14, adicionando algumas modificações, e assim nasceu o AN-14SH. Ah, e sim, aquilo é um imenso colchão de ar acoplado debaixo do avião. Em vez de um chassi com rodas, esse trambolho tinha uma espécie de hovercraft construído em sua parte inferior. Isso com certeza melhora a capacidade de aterrissagem, se comparado ao AN-2, permitindo que ele aterrissasse na água, em pântanos, no gelo e em praticamente qualquer lugar. Mas às vezes, não vale trocar a simplicidade pela inovação. Os pilotos de teste reclamaram que era preciso saber manobrar a aeronave enquanto ela estava no chão, e que o sistema de flutuação ocupava a maior parte da capacidade do avião, reduzindo a quantidade máxima de carga e deixando a aerodinâmica comprometida. Os testes continuaram, até 1986, mas o AN-2 venceu e o projeto foi abandonado. Essa foi com certeza uma queda bem dura. Submarino classe Typhoon. Os engenheiros da União Soviética podem ser os detentores dos recordes do céu, sendo responsáveis pela construção do maior helicóptero e do maior avião que já existiram. Mas eles também são dominantes sob as ondas.
graças à criação do grande, gigante, imenso submarino nuclear classe Typhoon nos anos 70. Os Typhoons são os maiores submarinos já construídos. Sério, olha só o tanto que a tripulação parece pequena se comparada com ele. Se estendendo por mais de 175 metros de comprimento, esses submarinos são maiores do que o Monumento Washington. Quando submerso, esse monstro marinho superdimensionado desloca cerca de 48 mil toneladas de água. Em comparação, o submarino norte-americano classe Ohio, o maior já construído pela Marinha Americana, só desloca mais ou menos 19 toneladas de água. Com todo esse tamanho, o submarino é capaz de acomodar com conforto até 160 tripulantes, submersos por inúmeros meses. E quando eu digo com conforto, eu quero dizer com muito conforto. Porque o submarino é imenso e conta com sala de jogos, academia, sauna e até uma pequena piscina inteira. É isso mesmo, uma piscina, dentro de um submarino. E não estou tentando te enganar. Mas isso não é tudo. Eles também têm animais a bordo, como pássaros e mesmo um pequeno aquário. Até a sala de jantar parece realmente espaçosa, quando comparado a outros submarinos projetados nessa época, que mal tinham espaço para os marinheiros dormirem deitados. O Typhoon parecia um hotel subaquático. Mas para que a União Soviética iria construir um submarino tão grande assim? Com certeza, não era para a tripulação passar férias de luxo. Bom, levando em conta os mísseis nucleares intercontinentais de 12 metros de comprimento e 40 toneladas como parte da tripulação, então era assim. Custando mais de 300 milhões de dólares cada, até os 20 mísseis nucleares eram transportados a bordo, junto com seus lançadores. Considerando que 6 desses mega submarinos foram construídos, juntos eles transportavam uma carga com mais de 3,6 bilhões de dólares em puro caos nuclear o tempo todo. É horrível pensar que eles estavam espreitando as profundezas do oceano durante vários meses. Felizmente, assim que a Guerra Fria acabou, nenhum desses monstros foi encomendado ou feito de novo. A maioria deles agora está fora de atividade, com apenas um ainda em serviço, embora esteja programado para ser aposentado em 2026. Mas até lá, quem sabe por onde pode estar espreitando. Submarino voador Ushakov. É verdade que o conceito de submarino voador vem sendo explorado na ficção desde 1912, com o livro adequadamente chamado Submarino Voador, de Percy Westerman. Embora ele tratasse de um submarino capaz de voar por conta de uma pequena hélice instalada em seu bico, ele não tinha muita preocupação com as leis da aerodinâmica, que fariam a ideia funcionar. Mas em 1934, a ideia foi investigada mais a fundo e trazida à vida pelo estudante de engenharia soviético Boris Ushakov. Mas em vez de projetar um submarino que podia voar, ele criou o design de um avião que podia mergulhar, carregando todos os equipamentos padrões de um submarino. Se o projeto funcionasse, ele teoricamente conseguiria perseguir um navio inimigo antes de mergulhar e atacar em uma emboscada, fazendo o trabalho de 2 máquinas de guerra em uma. Ele seria propelido por 3 motores, poderia atirar torpedos e até mesmo ter uma torre de vigia e um periscópio, para se manter fiel ao design original de um submarino. A máquina seria capaz de decolar do mar, pousar em flutuadores como um hidroavião normal, e então inundar os espaços dentro das asas e do casco para submergir. No papel, parecia como uma máquina estranhamente perfeita, mas havia problemas técnicos em todos os lados. Para começar, Ushakov nunca explicou como iria proteger os 3 motores radiais da água salgada. Além disso, o peso extra adicionado à estrutura da aeronave para convertê-la em um submarino a fariam ser muito lenta e pesada. Isso provavelmente significaria missões curtas, sendo facilmente avistado por inimigos, com o trambolho lutando para se manter no ar. Enquanto diversos modelos e protótipos desse avião existem, ele nunca foi construído de verdade. Cara, eu tô começando a afundar em depressão só de pensar nisso. Niai-RK. Se tem uma coisa que todo avião precisa para conseguir voar, é uma parte realmente fundamental, sem a qual ele não sai do chão. Consegue adivinhar o que é? As asas. Os aviões precisam de asas. Não importa se são grandes ou pequenas, os aviões convencionais precisam de asas para voar. E é isso que faz o Niai-RKI soviético, um pária. Porque só esse protótipo de avião, construído em 1940, tinha asas feitas para serem retráteis. É isso mesmo, a fuselagem de 8 metros tinha 2 pares de pequenas e finas asas paralelas, com os trilhos guias em suas laterais e com uma asa deslizante telescópica, com controle hidráulico, que se projetavam entre elas. Quando totalmente estendida, ela mais do que dobrava a área de contato, passando de 39 metros quadrados para 92 metros quadrados. Agora você deve estar se perguntando, por que, pelo amor de todas as coisas que habitam entre o céu e a terra, alguém precisaria de um avião com asas retráteis? Afinal de contas, todos os outros aviões se saem tão bem sem alterar esse equipamento tão essencial para permanecer no ar, para que ele se pareça com o teto de algum carro conversível. Mas talvez exista alguma lógica nessa loucura. No mundo da pilotagem, pousos e decolagens são muito mais fáceis em baixa velocidade, e para isso é necessário asas maiores, para que possam criar mais empuxo em baixas velocidades. Uma vez que você está no ar, os pilotos querem minimizar o empuxo, porque ele também aumenta o arrasto, a força que se opõe ao movimento do avião pelo ar. Então,
Fazendo parte da asa retrátil, você consegue reduzir o empuxo e ajustar as asas para aumentar a velocidade durante o voo, assim como reduzir a velocidade em pousos e decolagens em lugares com terrenos difíceis. Olhando por esse lado, não parece tanta loucura assim. Na verdade, Joseph Stalin, o então líder de facto da União Soviética, ficou tão interessado no projeto que ele insistiu que o avião deveria ter o motor mais potente disponível, o M-106. Mas o M-106 era um motor experimental, com uma série de problemas de resfriamento. Isso significa que mesmo que o avião tenha ficado em 1940, ele ficou parado na oficina sem poder voar, porque o motor era perigoso e não confiável. Eu sei que Stalin foi o responsável por muitas atrocidades, mas privar o mundo de ver essa estranha e incrível máquina foi realmente diabólico. Porta-aviões Wig. Robert Bartini era um designer de aeronaves e cientista soviético, que se tornou famoso por tomar direções pouco convencionais com seus projetos. Na primeira parte dessa série, nós falamos do Bartini Beriev VVA-14, um avião de efeito solo, que parece o antepassado perdido da Millennium Falcon de Star Wars. Por mais futurista que pareça, esse foi só o começo para Bartini. Vendo potencial em seu design, Bartini foi adiante e propôs a construção desse modelo monstruoso e imenso. Esse é o porta-aviões de efeito solo. Esse efeito solo é usado por aviões com asas e fuselagem especialmente projetadas para gerar empuxo quando estão próximas à água, permitindo que elas planem em uma espécie de colchão de ar que se forma abaixo delas. Isso dá ao veículo a velocidade de um avião, que pode ser combinado com o peso de um navio. E o navio que Bartini tinha em mente era um porta-aviões em tamanho real. Com carga máxima, esse trambolho teria pesado mais ou menos 5.000 toneladas, mas ainda conseguiria se deslocar a uma velocidade de até 500 km por hora. Levando em consideração que, em média, um porta-aviões moderno tem uma velocidade máxima de 56 km por hora. Esse tipo de velocidade teria dado à União Soviética uma imensa vantagem sobre os inimigos. Mas, infelizmente, Bartini faleceu em 1974, pouco depois de ter apresentado esse projeto. Então, com a dissolução da União Soviética em 91, esse projeto ficou vivo apenas nas páginas dos livros de história. Bom, quem sabe a gente veja algo parecido com isso no próximo filme do Star Wars. Muito bem, camaradas. Acho que esse é o fim de mais um vídeo sobre máquinas soviéticas malucas. E aí, qual desses designs você achou mais incrível? E qual deles você gostaria de ter na vida real? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.